E é exatamente esse o tema que a gente vai tratar hoje. A Vigor Mortis teve como elemento da pedra fundamental uma tese de mestrado que eu desenvolvi para Royal Holloway University of London em 1995 sobre o Théâtre du Grand Guignol. E antes de falar de qualquer coisa sobre dramaturgia de horror e violência, eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre a história do Grand Guignol. Então, vamos dar uma olhada aqui. O Teatro de Grand Guignol foi um teatro que foi fundado em 1897 como um espaço para dramaturgias naturalistas. Oscar Métainier, que foi o fundador do teatro, ele era um autor extremamente comprometido com a filosofia do naturalismo. Só para situar um pouquinho, o que foi o naturalismo? A gente busca lá na história do teatro o André Antoine, que a partir da mesma lógica do naturalismo na literatura de Émile Zola, com Germinal e outras obras fundamentais para a estética do naturalismo na literatura, começaram a transpor isso para o teatro. Ou seja, pela primeira vez o teatro começava a ver a vida como ela é, ou mais próximo disso. O objetivo do naturalismo era sempre trazer algo mais próximo da reprodução da realidade. Fosse na interpretação, fosse na maneira como você vai escrever os diálogos, como os personagens falam, etc. A peça Infamia, que é uma das peças mais importantes de André Antoine, foi escrita por Oscar Métainier, o fundador do Grand Guignol. Era uma peça que falava sobre um dos temas recorrentes do naturalismo, o bas-fond parisiense, com prostitutas, ladrões, assassinos, etc. E coloca a humanidade na sua situação limite, ou seja, a marginalia da sociedade, esses criminosos, todas essas pessoas que estão à margem daquilo que nós consideramos civilizado, mostram um pouco da natureza do homem, daí também um pouco da origem do nome naturalismo, que você coloca o ser humano mais próximo da sua essência, da sua natureza, que não é nada bonita muitas vezes, mas o naturalismo não faz uma crítica a isso. Traz um olhar científico, antropológico, naturalista, obviamente, da mesma forma que biólogos estudam leões devorando zebras. Ninguém faz uma crítica ao leão estar devorando a própria zebra. Faz parte da essência da natureza do leão, do instinto do leão. A mesma forma de olhar para os crimes que a humanidade comete é a forma como o naturalismo traz. Claro que sempre trazendo isso com algum choque, com alguma repulsa que é natural da nossa sociedade civilizada. Oscar Métainier, então, como eu disse, foi um dos mais importantes autores do naturalismo e ele traz em seu currículo, além de Infamia, uma série de peças do chamado Comédie Rose, da chamada Comédie Rose. Comédie Rose eram pequenas peças naturalistas que tinham como base os faits divers. Faits divers são fatos diversos, são aquelas pequenas notícias que aparecem, geralmente começavam a aparecer no canto esquerdo da primeira página do jornal, tinha uma tripinha de notícias ali, onde mostrava crimes localizados, um marido mata a mulher, a mulher corta o pescoço do marido. Essas pequenas ações nada triviais, mas em ambientes fora do histórico, fora da política, e sim dentro de pequenos focos localizados na sociedade. A Comédie Rose usava o fait divers como
uma base, como uma instrumentação, uma inspiração para a criação das suas dramaturgias. E muito da dramaturgia que o Oscar Métainier desenvolveu vinha do fait divers. O Teatro de Gaguignol, então, vem para receber não apenas as peças do Oscar Métainier, mas de outros autores entusiastas do naturalismo, que embora naquela altura, 1897, o naturalismo já não fosse mais uma novidade, muitos autores ainda achavam que a estética tinha um potencial de desenvolvimento ainda muito grande, e por isso ele faz o Teatro de Gaguignol, assumindo um teatro que antes era um teatro de quase vaudeville, de peças populares ali da região de Pigalle, em Paris. Então o que acontece? Um efeito muito interessante das peças que começam a ser apresentadas no Gaguignol é que, pela própria característica base do naturalismo, a violência acaba fazendo muita parte das narrativas. Em uma delas, uma peça escrita pelo próprio e grande Émile Zola, chamada Mademoiselle Fifi, mostrava uma prostituta que recebia como cliente um oficial alemão e, por causa de um desentendimento de valor, ela acaba pegando uma faca e esfaqueando o oficial alemão ao final da peça. Como o naturalismo prevê, a encenação também deve trazer um grau de realismo muito grande. E com isso, com a faca entrando, claro que era uma faca falsa, com o sangue saindo do corpo, claro que era sangue falso, mas com uma aparência de verossimilhança muito grande, em especial para o período. Claro que se a gente visse hoje, talvez achasse um pouco risível, mas para o período era bastante chocante. E as pessoas queriam ver isso cada vez mais. Uma outra característica interessante do Oscar Métainier, esse senhor de bigodes longos, é que ele tinha uma profissão diurna muito interessante. Ele era escrivão de polícia. Então, não só os faits divers dos jornais serviam de inspiração para ele, mas toda noite, antes de apresentar todas as peças no Gaguignol, que geralmente era uma programação de mais de 3, 4 peças por noite, Oscar Métainier ia até ao proscênio e trazia alguma notícia fresquinha de um crime cometido e que estava sendo registrado, tinha acabado de ser registrado na delegacia. Por motivos que não se sabe exatamente porquê, provavelmente dificuldades financeiras ou então conseguir coordenar a vida na delegacia e no teatro, Oscar Métainier acaba entregando o teatro para um diretor seguinte, que é chamado Max Moret. Esse senhor também de bigodes longos, que conhecida a imagem, vários caricaturas dele na época mostram que ele está sempre com as mãos no bolso. Oscar Métainier não era exatamente um homem de teatro. Ele não era um artista per se. Ele era um produtor, ele era um publicitário. Vendo o gosto do público por essas peças de violência, Max Moret começa a produzir mais espetáculos com essa característica. E em 1903 ele produz a peça de um jovem dramaturgo chamado André Delorde, que eu vou falar de novo daqui a pouco, que era uma adaptação de um conto de Edgar Allan Poe chamado Le Système du Docteur Goudron et Professeur Plume, ou a tradução mais comum do conto no Brasil, O Sistema do Dr. Piche e do Professor Pluma. É uma peça que conta a história de 2 jornalistas que vão até um manicômio na região campestre da França para entrevistar o diretor do manicômio, que tem um método de cura da loucura revolucionário. Esse médico ele vai se mostrando cada vez mais exótico e excêntrico ao longo da entrevista, até que por fim ele mostra que ele não era o médico, e sim um dos loucos, que todos os loucos haviam feito uma rebelião no manicômio e matado todo o médico e toda a equipe
do manicômio, que é revelada no final toda esquartejada e tal. Essa peça foi um grande sucesso e foi produzida outras vezes no Grand Guignol ao longo das décadas que o teatro esteve em atividade. Mas o mais importante é que essa peça ela marca a primeira produção genuinamente de horror do Grand Guignol. E nós já começamos a ver algumas coisas de estrutura narrativa que vai permear a dramaturgia do Grand Guignol em diversas peças. Mas uma coisa é bem interessante que foi trabalhada de forma muito inteligente e perspicaz pelo Max Morel. Como eu disse, uma noite no Grand Guignol não era apenas com uma peça, mas com 4, 6, até 8 peças em alguns programas. E essas peças elas eram alternadas. Você tinha uma pequena comédia que era mais de sorrisos do que de gargalhadas, uma comédia para deixar os ânimos arrefecidos, mais tranquilos. E logo depois vinha um drama de horror, com a emoção mais calminha e tranquila da peça de comédia. O horror acabava tendo um impacto ainda maior. Logo depois, outra peça de comédia, para depois ter outro drama de horror. Essa alternância foi chamada por vários estudiosos do Grand Guignol como uma ducha escocesa, uma ducharada quente, seguida de uma ducharada bem fria, onde o choque térmico é maior. E aí nós temos uma das estruturas interessantes para a narrativa de horror, de você fazer essa preparação para deixar o público mais confortável, para depois tirar o conforto do teu público, levando a um lugar de pesadelo e de violência. O Max Morel ele sustentou o Grand Guignol como diretor, sempre muito meticuloso na forma como ele trazia as montagens dele, sempre buscando autores novos como André Delorde e Maurice Level, que eu também vou citar uma das peças dele daqui a pouco, que tinham narrativas muito bacanas. Ele conseguiu até passar por uma fase crítica que foi a Primeira Guerra Mundial, mas logo ao fim da Primeira Guerra Mundial o teatro começa a não dar mais tanto dinheiro e ele era um homem de negócios. Então ele acaba saindo do Grand Guignol e entregando para um diretor seguinte chamado Camille Choisy. Aqui nós temos um sujeito já sem bigode em comparação com os outros. Camille Choisy, ele foi ator do Théâtre Libre, a companhia de André Antoine do naturalismo. E como ator, também diretor, ele era, acima de tudo, um artista. Uma coisa interessante de Camille Choisy é que ele tinha uma parceria com Charles Zibel. Zibel era um contador, ele cuidava da parte de administração do teatro, enquanto que Choisy cuidava exclusivamente da parte artística. Essa parceria fez com que o período de trabalho de Camille Choisy fosse o período de ouro do Grand Guignol. Nesse período, entre 1917 e 1928, o Choisy fez as melhores peças do Grand Guignol, tinha os melhores atores do Grand Guignol, os melhores textos e as melhores montagens mais bem produzidas, e com isso teve um retorno de público sensacional. Príncipes e grandes autoridades eram assíduos frequentadores do Grand Guignol. O Grand Guignol, de fato, nesse período da década de 20, acaba sendo uma das atrações obrigatórias de Paris. Tanto quanto a Torre Eiffel, o Grand Guignol tinha esse estigma de ser algo único que você não vai encontrar em absolutamente nenhum outro lugar do mundo. Camille Choisy continuou trazendo novas montagens do dramaturgo André Delorde, que era um dramaturgo extremamente comprometido com o estudo das narrativas de horror e violência do Grand Guignol, sempre fazendo parcerias, inclusive, com médicos, com psiquiatras e tal,
para trazer um pouco mais de respaldo científico, digamos assim, para as peças dele. E então, nesse período, Camille Choisy acaba fazendo um aperfeiçoamento da estética de horror que o Guignol tinha se proposto a fazer no início da sua formação e depois, obviamente, como o teatro com a sua vocação para teatro de horror. Depois de Camille Choisy, nós tivemos diversos outros diretores, seguido por Jacques Jouvin, em 1928, que trabalhava peças mais de suspense, thrillers psicológicos, do que de terror. O que não era de todo ruim. O problema é que isso era algo que você via em outros lugares. E o Grand Guignol era o lugar onde sangue jorrava a cada noite, a cada apresentação. E o sangue começou a diminuir um pouquinho no período de Jacques Jouvin. Jouvin entregou depois o teatro para uma atriz inglesa e judia chamada Eva Bergson. Ela pegou o teatro no final da década de 30 e estava também muito comprometida em resgatar todo aquele período de ouro do Grand Guignol. Ela era uma assídua frequentadora do Grand Guignol no período de Camille Choisy e ela queria resgatar tudo aquilo. Só que daí aconteceu um pequeno problema. Em 1941, apenas 3 anos depois de ela assumir o teatro, ela tem que deixar o teatro literalmente com a porta aberta e não conseguindo levar nem as roupas, porque afinal de contas ela era uma inglesa e judia em Paris durante a ocupação nazista. Então foi um complicado, ela teve que fugir para a Inglaterra e entregar o Grand Guignol do jeito que pôde deixar. Nesse período, os nazistas chamaram de volta Camille Choisy para produzir peças para o prazer e deleite dos oficiais nazistas, sem que os oficiais soubessem que muitos dos atores ali eram da resistência. Com a desocupação de Paris no final da Segunda Guerra Mundial, o Grand Guignol aos poucos foi tentando retomar o seu trabalho, mas aí nós tínhamos um problema grave. Eva Bergson voltou e reassumiu o teatro dela, mas o público já não queria mais ver aquilo. Depois de todos aqueles anos de ocupação nazista, a violência passou a ser um tabu para o público parisiense. E não tinha mais tanta graça. E também não tinha mais tanta verossimilhança. A cor do sangue das peças não era a mesma cor do sangue que se via escorrendo pelas calçadas de Paris. E isso fez com que, nos últimos anos, entre 1945 até o fechamento, em 1962, o Grand Guignol entrasse numa decadência muito grande de qualidade de montagem, qualidade de atores e, obviamente, o público que foi se ausentando das produções do Grand Guignol. Existe um filme chamado Echo, que é uma produção italiana, um documentário com pequenas histórias mostrando várias peculiaridades do mundo, que registrou, dá pra ver que obviamente é o registro feito para a câmera, mas não interessa, registrou a última apresentação do Grand Guignol. Vamos dar uma olhada.
Bom, aí dá pra gente ver um pouquinho do que era a estética do Graniol no último ano de apresentação, e o narrador fala que o Graniol não conseguia mais competir com a sociedade violenta da atualidade. Bom, voltando então a um dos tópicos que eu havia falado anteriormente, André Delorde, aqui nessa foto muito divertida para o jornal, que ele segurando uma arma e com uma faca na boca, e embaixo havia a legenda André Delorde como nós achamos que ele é, e logo ao lado segurando flores, André Delorde como ele realmente é. Ele era um doce, ele não era nenhum desses maníacos que eram os personagens dele. Delorde escreveu literalmente centenas de peças para o Graniol e catalogou muitas outras. Ele era um bibliotecário da Bibliothèque de l'Arsenal, aonde pode ser encontrada ainda vários dos manuscritos e as poucas publicações de peças de autores que passaram pelo Graniol. O próprio André Delorde começou no Graniol um pouquinho antes do Dr. Goudron com O Telefone, Ao Telefone, uma peça que contava a história de um sujeito que viaja e liga para a família nessa ferramenta nova que é o telefone para a época, e acaba ouvindo do outro lado do telefone a família, mãe, mulher e filhos sendo esquartejada e assassinada e cortada em 1000 pedaços por terríveis criminosos. Depois veio a peça que eu já mencionei, o Dr. Goudron, entre tantas outras. Existe um ensaio que André Delorde escreveu sobre o horror, onde ele menciona algo muito interessante. Ele fala que nós vamos ao Graniol por causa da perfeição do gênero, mas também por causa de uma sensação que se assemelha muito à sensação de ir ao circo. E nós não vamos ao circo, diz ele, para ver a maestria do homem que anda na corda bamba. A gente vai ao circo porque, no fundo, a gente acha que vai ser o nosso dia de sorte. Que hoje, quando a gente estiver lá, ele vai cair da corda bamba. E a gente vai ver o corpo morto no chão. Se a gente não tivesse essa esperança, digamos assim, não seria tão emocionante ver o homem na corda bamba. É justamente por causa do iminente perigo que tudo se torna mais interessante. O próprio artista circense, ele tem pleno domínio da técnica, mas ele dá aquela leve desequilibrada de propósito para que o público sinta esse frisson. Ainda seguindo aqui no Teatro de Graniol, alguns aspectos globais, a dramaturgia e a encenação que seguem o naturalismo, o timing na construção de texto, ou seja, aquilo que eu falei da ducha escocesa, uma peça mais bem-humorada, mais gostosinha, seguida de uma peça mais perturbadora. O trabalho do ator, que obviamente é muito importante, mas aí temos alguns elementos no trabalho do ator, na verdade cênica dele, o controle de tempo, o domínio corporal, o domínio técnico de construção do personagem e o domínio técnico da execução da ação paralela conforme o gesto do mágico. Isso faz parte de uma outra palestra que eu dou, aí já voltada para atores, que é o ator prestidigitador, um termo cunhado dentro da Vigor Mortis, que é o ator de horror, mas que também pode ser adaptado para outros tipos de narrativa, acaba se assemelhando bastante com o trabalho do prestidigitador, do mágico, mas enfim, isso fica para outra palestra, que não esta aqui. Uma coisa bem importante do Graniol são os gêneros e os temas que as peças do Graniol abordavam. Então nós temos subgêneros de peça. Essa aqui é uma lista às vezes meio repetitiva e redundante, mas que está no livro Theatre of Fear and Horror, do Mel Gordon, um dos principais estudiosos no mundo sobre a história e a estética do Graniol. Vamos dar uma olhada então nos subgêneros das peças do Graniol.
Primeiro, nós temos a impossibilidade de salvação. É claro, quando nós temos uma possibilidade de se salvar, toda a emoção se esvai. Mas vamos além dentro desse termo. É o beco sem saída. É a incapacidade do personagem de conseguir resolver aquela situação, seja por motivos humanos ou, ou pelo destino. Uma coisa que é bem importante, o Granguignol nunca trata do horror pelo sobrenatural, é geralmente o próprio homem, o horror do homem, ou seja, o naturalismo que dá base a ele. Infanticídio, óbvio, quando a gente tem também crianças morrendo, tudo se torna mais chocante. Mutilação, nós vamos ter pedaços cortados de pessoas o tempo todo e você ter temas onde a mutilação fica contextualizada na narrativa, aí obviamente tem um impacto muito maior. Mistério, que daí vem uma das redundâncias, morte, a maior das redundâncias aqui dos subtemas, sofrimento de inocentes, que daí tem o infanticídio, já mencionado anteriormente como uma variação, o suicídio, cirurgia, ter o corpo administrado, reconfigurado por outro ser humano, é um dos fetiches, digamos assim, do horror. Vingança, a morte ou a mutilação, o crime violento com um motivo de vingança também trazem um contexto adequado para a morte. Vai ter a vingança recorrente na maior parte das narrativas de horror e violência. Exotismo. Muitas das peças do Granguignol se passavam em lugares exóticos, distantes da cultura europeia, como Vietnã, China, Indonésia, América do Sul mesmo. Isso porque quando nós saímos de um lugar de conforto da nossa cultura, tudo é possível. Quando a moral se altera por conta de um ambiente onde a cultura é diferente da cultura que nós conhecemos, a cultura que nós somos criados, o medo vem. A hipnose, você perder o controle das suas ações e ser controlado pelo hipnotizador. O aprisionamento. O aprisionamento também acaba sendo uma variação dos temas do naturalismo. É na prisão que o homem se torna também mais animalesco, que ele mostra a sua faceta mais bicho, porque ali a civilização também entra em colapso, né, dentro da situação de prisão. Prostituição, como falado anteriormente. O bafão parisiense, que tem a prostituição também como tema. A marginália da sociedade burguesa parisiense do final do século XIX, início do século XX. A peça que aos poucos vai se transformando em horror, ela não se apresenta como uma peça de horror de imediato, mas que aos poucos vai pegando o público de surpresa, mais ou menos como na lógica da ducha escocesa, mas dentro de um mesmo contexto. Segundo o livro do Mel Gordon. Vamos ver aqui então algumas montagens que também trazem alguns temas clássicos do Granguignol. Uma delas, um texto que eu gosto muito, chamado Le Baiser dans la Nuit, um texto de Maurice Level, que tratava de um tema que era recorrente em notícias de jornal da virada do século,
que era os vitriolados, o vitriolé, que eram crimes, muitas vezes crimes passionais, aonde nesse caso, a mulher, num ataque de ciúmes, acaba jogando ácido sulfúrico no rosto do amante, achando que ele tinha um caso com alguém. Ela vai para a cadeia, ele vai sendo tratado, quando ele fica um pouco melhor, ele chama ela de volta e existe todo um diálogo que é muito legal no texto do Level, que mostra a relação sadomaso entre os dois e que culmina, o gozo da história culmina com ele botando em prática o plano que era trazê-la para perto dele, para que ele jogasse ácido sulfúrico nela e eles virassem o casal perfeito. Um outro texto clássico de André Delorde, que foi encenado várias vezes no Grand Guignol, e nós encenamos uma versão desse texto na Vigor Mortis, assim como o Beijo no Meio da Noite, que é O Crime no Manicômio. Crime dans une maison de fous, história de uma menina que está sendo liberada, ela vai ser liberada do manicômio no dia seguinte, mas tem 3 velhas loucas que, morrendo de inveja e obviamente completamente insanas que elas são, acabam torturando a menina nessa última noite e matando ela. Uma montagem já do período de Jacques Jouvin, mas que trazia alguns elementos de sanguinolência muito interessantes, é o Beijo de Sangue, que começa já com uma cena muito forte, que é essa que vocês estão vendo aí, a de uma lobotomia. Essa história vai indo para outro caminho completamente diferente desse personagem da lobotomia, que não aparece mais no resto da história, mas de um sujeito que tem uma fixação em sentir uma dor no dedo que ele quer cortar a todo custo. Ele acaba cortando, o médico acaba achando aquilo bizarro demais, porque não tinha absolutamente nada no dedo dele, vai atrás e ele diz, não, é o fantasma da minha mulher que deu um beijo de sangue na minha mão e agora a dor na mão não sai mais. O fantasma da mulher, que na verdade não era fantasma coisa nenhuma, a mulher estava viva e toda deformada, fazendo de conta que era um fantasma e assombrando o marido. Dá um beijo na mão dele e ele acaba cortando a mão no final, ele fica só com o cotoquinho aqui jorrando sangue. Essa foi uma montagem por uma companhia da Califórnia chamada Trio Peddlers, que eu vou falar daqui a pouco. Um outro clássico do Grand Guignol, O Laboratório das Alucinações, também de André Delorde, que conta a história de um médico que, quando descobre que a mulher está traindo ele com um rapaz, acaba se aproveitando de um acidente para sequestrar o rapaz e torturá-lo com as experiências malignas dele. No final das contas, o rapaz que já sofreu uma lobotomia e está completamente maluco, acaba dominando o médico e se vinga dele, fazendo uma lobotomia na seca, enfiando um prego gigantesco na cabeça do médico. Como eu falei, uma das companhias mais importantes de Grand Guignol na atualidade, se não a mais importante, que é a mais antiga, é a companhia Trio Peddlers. É uma companhia que foi fundada na Califórnia em 1992 e tem um teatro em São Francisco chamado Hypnodrome, e todo outubro eles apresentam o Shocktoberfest, que é o programa de Grand Guignol deles. Eles já aperfeiçoaram várias técnicas, nós já trocamos várias vezes ideias, nos apresentamos juntos, fomos apresentar no Hypnodrome durante o Shocktoberfest. Eles vieram apresentar no Brasil nos 15 anos da Vigor Mortis, que foi um programa chamado Debutante Sangrenta. Nessa foto que vocês estão vendo, é uma montagem que eu dirigi para eles, que era uma adaptação que eu fiz do Dr. Goudron, que acaba sendo um pouco mais violenta,
No final, é uma jornalista em vez de dois jornalistas, é uma mulher jornalista e ela é violentada, tem o braço cortado e o olho arrancado, enquanto o médico acaba devorando o olho dela. A gente fez essa montagem aqui no Brasil. Russell Blackwood, que é diretor da companhia, um diretor maravilhoso, viu, gostou bastante e pediu para que fosse encenada com o elenco deles. E aqui está uma foto de John Flaw Harrison, que é um ator sensacional, fazendo o Dr. Maillard, o médico da instituição que se utiliza do sistema do Dr. Woodhull. E, obviamente, a outra companhia é a Vigor Mortis. Existem outras companhias que trabalham eventualmente com Granguignol, mas há tanto tempo como os Trio Peddlers e a Vigor Mortis, só nós dois mesmos que temos um trabalho contínuo dentro do Granguignol. Essa foto que vocês estão vendo é a atriz Rúbia Romani na nossa montagem de Crime no Manicômio, que fez parte de uma produção chamada Duplo Homicídio na Chaptal 20. Chaptal 20 era um endereço do Granguignol e a gente fez duas peças, por isso Duplo Homicídio, que era o Crime no Manicômio e Farol em Fúria, um outro lugar que aparece várias vezes em peças do Granguignol. Aí vem a coisa da impossibilidade de salvação, que também é o ambiente claustrofóbico do Farol. Como eu disse, em 2013, nós apresentamos uma montagem chamada Debutante Sangrenta, junto com os Trio Peddlers no Teatro Nelson Rodrigues, no Rio de Janeiro. E essa é uma das peças que foi apresentada na programação, com o ator Flynn DeMarco, e ali caído ao chão está o diretor e também ator Russell Blackwood. Talvez uma das montagens de maior sucesso da Vigor Mortis seja Morgue Story Sangue, Baiacu e Quadrinhos, uma montagem que estreou em 2004 e que trazia o humor, horror, violência em medidas muito gostosas para o público, que contava a história de um legista psicopata que envenenava mulheres com uma poção que causava catalepsia. As mulheres acordavam no necrotério, ele acabava violentando e aí sim matando elas de verdade, porque ele não era necrófilo. E nisso, uma das suas vítimas acaba acordando na hora errada, quando havia um outro cataléptico lá, um cataléptico de verdade, e nisso desenvolve e eclode a trama de Morgue Story. Nessa sequência aqui, eu fiz GIFs animados aqui, sem querer fazer spoiler, e já fazendo, nós temos os nossos dois heróis finalmente dominando o vilão, que é o médico legista, e numa sequência que voava sangue para cima do público, tinha a apoteose sangrenta do esfaqueamento, ou melhor dizendo, do encanetamento, porque ele usava uma caneta de titânio para enfiar no peito do médico. Mas agora eu queria falar de duas montagens em especial para a gente falar de algo bem interessante da estrutura de horror e violência. Num dos trechos de Marginalia, da obra Marginalia, que na verdade é uma série de citações soltas, compiladas, né, de Edgar Allan Poe, ele fala que o ideal de uma peça de teatro para ele seria uma que abrisse a cortina e o público já desmaiasse, tamanho fosse o horror. Claro que Edgar Allan Poe estava brincando com relação a isso, mas aí vem algumas provocações de o que é um espetáculo de horror. Você fazer a construção do horror e saber escolher o momento certo é absolutamente crucial. Aqui tem uma foto da peça Pincéis e Facas, que é uma peça que eu dirigi em 2006, e que era baseada em quadros da Frida Kahlo. Eu contava quadros da Frida Kahlo. Um desses quadros se chamava Unos Quantos Piquetitos, que a Frida Kahlo pegou de um fait divers, olha só, aí tem a parte do Granguignol,
em Frida Kahlo, de uma notícia pequena de jornal onde um marido deu mais de 50 facadas na esposa e quando questionado pela polícia, ele disse que tinha dado umas poucas facadinhas, uns quantos piquetitos, uns poucos golpes. E obviamente a cena é um horror, o quadro que ela faz mostra a mulher toda mutilada, o marido com a faca na mão. E era uma cena, quando nós colocamos isso com atores fazendo, uma cena que funcionava maravilhosamente bem. Ela tinha um impacto visual muito perturbador. Algumas pessoas chegavam a tapar os olhos porque era de fato muito incômoda a cena do marido esfaqueando o corpo nu da mulher, o ator Leandro Daniel Colombo e a atriz Rafaela Marques, que faziam maravilhosamente bem a cena. Mas havia um problema, e era um problema na estrutura do texto que eu escrevi. Essa cena, ela estava no meio da história. E era uma cena dramaticamente muito forte. O que vinha depois não tinha um impacto tão grande quanto aquela cena. Em outras palavras, era como se eu tivesse acabado a peça na metade da peça. A peça continuava, só que o público não estava mais interessado, porque ele ainda estava vivendo o choque daquela cena do esfaqueamento. Só que daí a peça já estava pronta, não tinha mais o que eu pudesse fazer, mas alguns anos depois, mais precisamente em 2009, com a peça Manson Superstar, que é esse GIF que vocês vão ver aqui, que mostra a cena do assassinato de Sharon Tate. Manson Superstar é baseado na história real de Charles Manson e da família Manson, que em 1969 matou brutalmente a mulher do diretor Roman Polanski, que estava grávida de 8 meses, e vários amigos que estavam na casa deles em Los Angeles. Foi um crime extremamente violento, extremamente chocante, que ainda vive no imaginário das pessoas. Quando eu montei a estrutura do que seria o texto de Manson Superstar, eu vi que a cena do assassinato estava bem no meio. Só que com a experiência de pincéis e facas, eu vi, opa, agora eu não vou mais cometer esse erro. Quando chegava o momento do assassinato, a atriz Carolina Foquemon, que interpretava Sharon Tate, e o ator Wagner Correia, que interpretava Jay Sebring, amigo dela que também foi assassinado junto com ela, estavam numa cena bonitinha, romântica quase. Ele era ex-namorado dela, ainda nutria sentimentos por ela, e de repente eles ouviam um barulho de fora. Olhavam e eu dava um blackout. As luzes acendiam, o crime já tinha acontecido. E aí nós tínhamos uma reação do público muito interessante. Beleza, nós já pulamos a parte da violência, não vai acontecer mais nada. O público até poderia pensar, nossa, que covarde até da parte do diretor ou dos atores não mostrar a cena de violência. Pois bem, a narrativa continuava e quando chegava no final, logo depois da condenação da família Manson, numa cena apoteótica, onde eles cantavam With a Little Help from My Friends, dos Beatles, eu dava um novo blackout e nós ouvíamos a voz da atriz que fazia Sharon Tate no meio da escuridão. Quando acendia a luz, a cena anterior ao assassinato era resgatada no flashback. E aí sim, eu colocava a cena até o final, com todo o horror, com toda a violência que foi aquele assassinato. O resultado com o público era muito interessante, porque o público não conseguia aplaudir. Falando com as pessoas do público, eles diziam, não é que eu não gostei, eu gostei muito. O problema é que não dá vontade de aplaudir um assassinato. E aí sim eu tive a sensação de missão cumprida, de fazer a essência do Grand Guignol de fato aparecer, de trazer o incômodo,
de trazer o choque da violência para compreender o que é o resultado da violência mesmo. E até mesmo quebrando com o protocolo tão mecânico do teatro que é o aplauso. Nunca gostei muito de aplausos no final. Quando eu consegui fazer o público não aplaudir, não porque não gostou, mas porque estava desconfortável, foi uma das grandes vitórias que eu tive como autor e como encenador, que foi em Manson Superstar. Muito bem, então aí nós temos alguns elementos sobre a dramaturgia de horror e violência no histórico do Gran Guignol, um pouquinho no histórico da Vigor Mortis. Nós temos mais de 25 peças, eu fiz um cálculo, nós matamos já 66 personagens, mais de 2.500 vezes em estatísticas divertidas da nossa companhia, e com isso a gente foi encontrando o timing certo para poder causar a emoção certa. É muito fácil você deixar o horror cair no risível. E às vezes é até mesmo desejável. Morgue Story, por exemplo, era uma peça que tratava a violência de uma forma lúdica. Manson Superstar e Pincéis e Facas, por outro lado, não, tratavam a violência como algo cruel, duro, chocante. Você pode trabalhar as duas coisas. A medida como você vai trazer isso é que vai fazer com que o efeito de fato aconteça no diálogo com o público. Muito obrigado então por sua audiência. Agradeço enormemente a organização do evento por ter feito esse convite para mim. Se vocês quiserem conhecer mais sobre a Vigor Mortis, entrem na página da Vigor Mortis no Facebook, só fazendo a pesquisa Vigor Mortis vai aparecer. Ou então na página da Vigor Mortis, www.vigormortis.com.br. Nós também temos alguns filmes que foram produzidos, adaptações de peças nossas, que é o Morgue Story Sangue, Bacon e Quadrinhos e Nervo Craniano Zero. Os filmes estão disponíveis para compra ou aluguel pelo Google Play, pelo iTunes Music Store ou pelo Vimeo On Demand. Eu coloco os links depois aqui embaixo. E, obviamente, podem mandar e-mail para mim em vigormortis@vigormortis.com.br. Mais uma vez, muito obrigado, e a nossa conversa só começa aqui. Se vocês quiserem desenvolver um pouco mais esse papo sobre narrativas de horror e violência, eu só vou adorar desenvolver isso. Muito obrigado e bom começo de ano para todos.